The Last of Us destruiu sua fanbase. This game, like once we decided to make it, is like we very consciously said we're not going to repeat the first game. Antes de assistir esse vídeo, eu preciso deixar um clipe aqui prontinho pra gente assistir. Porque toda vez que o Neil Druckmann aparecer... This wind is like next level. Yeah, I'm like trying to take a photo. You have to Esse cara é um lixo. The first game exists. You could play the first game. This is going to be a different experience. Boa, boa, boa. Joke around the office like, this is the downfall of Naughty Dog. Throughout this entire game, we said, this is the downfall of Naughty Dog. This is gonna bring us right down, but what a way to go. A fanbase de The Last of Us destruiu o próprio jogo. Nesse vídeo eu irei te provar como isso aconteceu com a conivência da Naughty Dog e da mídia especializada. E eu não vou vir com aqueles argumentos imbecis, os caras falam, mas lactação e não sei o quê. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, comenta, compartilha, sabe? Essas coisinhas. Então, continuando. Mas é sim, é lacração sim, é lacração no mundo dos games, é forçação de barra, é imposição de narrativa, são os fetiches bizarros do Neil Druckmann pra destruir um jogo, tá ligado? Ele fez self-insert dele, cuspindo no Joel. Pô, foi de caso pensado. Ó, Last of Us 2, ele é igual Coringa 2, beleza? Olha, essa baixaria aqui. Deus, corta isso daqui, por favor. As coisas ficam boas. Pro pessoal que não vê as lives ao vivo na Kik, com muita regularidade, a frase Iosif, corta isso aqui, por favor, antecede uma baixaria absurda. Roteirinho, sessão da tarde. Eu vou te passar a perspectiva de alguém que gostou muito de The Last of Us 2, porém enxergo que ele tem vários erros. Muito obrigado, Franz. Valeu pelos 10 contos pelo canal. E boa parte da fanbase não aceita nem ouvi-los. E muito desse comportamento ajudou a culminar em uma das piores fanbases da história de qualquer produto do entretenimento. Sim, é só Redditor fresco. Que é a fanbase de The Last of Us. Eu tenho propriedade pra falar. Isso porque eu platinei o 1 2 vezes, zerei o mais de 20, platinei o 2, zerei no modo por 6 vezes, dentre essas 6, comprando o modo no PlayStation 3. Fora que eu aprendi a tocar violão por causa do jogo. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Ah, bom, aprendeu coisa boa, pelo menos. Propriedade pra falar sobre The Last of Us. Então eu sei como era essa fanbase antes desse estopim que aconteceu no 2. Então, pra descobrir tudo isso e como isso aconteceu, chega mais, hermano. A diferença de um fã para um fanboy. Tem uma das propostas mais ousadas que eu já vi em um jogo. Mas aí o hater médio, o burro de respingo, vai falar, mas é um jogo com a lição de moral do seu Madruga. Como isso pode ser ousado e complexo? Apesar de eu genuinamente entender quem não gosta do 2 pelo roteiro ou por algum outro motivo, porque se você falar, não gostei do jogo pela história, foda-se, a fanbase vai te chamar de viúva do Joel. Mas esse tipo de crítica de falar que o jogo só quer passar uma lição de moral de que vingança é errado, é ver as coisas de um jeito muito raso. Tipo você falar que GTA é apenas sobre roubar carro ou que Batman é só um humano que se veste de morcego e bate num cara com maquiagem. Não tá tão errado, mas é uma visão muito simplista, muito rasa, muito simplória das coisas. Mas a proposta de The Last of Us 2... Cara, eu nunca joguei Last of Us. Tipo, joguei, tem no PlayStation 3, dá uma brincada. Mas, tá ligado? Não passei muito além do início, da primeira hora de jogo. Não joguei o 2. E me sinto confiante e plenamente capacitado para dizer que o Last of Us Part 2 é uma bosta. É isso. É mostrar que não existem heróis e vilões naquele mundo, apenas pessoas tentando sobreviver. Se Redditor gosta muito provavelmente é ruim. Que respondem pelas consequências de seus atos. E a maior crítica válida, ou uma das maiores críticas válidas a The Last of Us 2, é que a estrutura narrativa do jogo dificulta a criação de uma empatia genuína pela Abby, mesmo compreendendo suas motivações. E até levemente se identificando o porquê ela matou o Joel, já que o Joel matou o pai dela e acabou com qualquer chance de cura da humanidade. E no jogo tem uma cena que pra mim é perfeita pra simbolizar como a ideia de criar uma empatia pela Abby não funciona, apesar da cena ser extremamente bem construída, que é a cena da zebra, que tem um enorme potencial, mas foi completamente desperdiçada pela Naughty Dog. Mas eu já vou chegar nessa cena, voltando. No início do jogo, você controla a Ellie por 15 horas, apenas sendo guiado pelo desejo de uma vingança contra a Abby pela morte do Joel. Nossa, o jogo é longo, hein? Quando a gente vai ter esse confronto épico, você fica preocupado com o que vai acontecer com a Ellie, já que o amigo dela tomou um tiro na cara e o outro tá completamente estourado na calçada, que é o Tommy, o último resquício
resquício de Joel que tem na vida da Ellie. O jogo muda e agora você vai entender a história da Abby. E mas muita gente mesmo dropou, não querendo saber de nada da Abby, sentindo-se Mas muita gente dropou do jogo quando o Joel morreu, é isso. realmente incomodados com a Naughty Dog forçá-los a enxergar a perspectiva dela com esse contexto da história em que você já tá preocupado e apegado com personagens queridos e em vez de você saber o que vai acontecer com eles, você tem que se importar do nada com personagens que você nunca viu na vida. E apesar da ousadia dessa escolha, é impossível você conseguir pegar o mesmo afeto com a Abby que você tem com a Ellie nesse contexto em específico dos personagens estando em um enorme perigo. Fora o fato de que com a Ellie a gente estava conectado com ela desde 2013, 7 anos esperando uma sequência, passando anos imaginando como seria essa sequência e a única coisa que você sabe sobre esse personagem novo que o jogo quer fazer você se importar com ele é que ele matou o seu personagem preferido. Às vezes eu até penso, se eles mostrassem E sim, isso é irritante, as pessoas não querem, beleza? Outra, as pessoas só se preocupam com isso. Cara, é um produto, velho, é um produto de entretenimento, as pessoas vão reclamar. E é isso, sabe? Acabou. Sabe? As pessoas simplesmente vão reclamar e não tem problema. Vão hatear e não tem problema. Sabe? Eu era, né? Não sou mais. Eu era bastante fã de Star Wars. Oh, que legal. Cara, eu saí da. Eu mudei de. Nossa, sou fã dessa franquia, gosto muito. Pra raiva, por causa do episódio 8. Hoje é apatia. O que é péssimo. Porque sequer eu perco meu tempo dando hate na obra. Eu não sirvo nem pra engajamento. Tá ligado? Olha que merda. Eles me perderam como consumidor. Saiu o Endor, episódio 1 de Endor agora. Tipo, o Endor tá passando. Cara, eu nem fiquei sabendo que tinha saído. Fede nem cheira. Eu gostei bastante da primeira temporada, mas tá ligado? Tô tão cansado desta merda. Puta, cara. Eu já não quero encostar nessa p. Muita gente que era fã de Last of Us, porque tecnicamente, sabe, é um filme interativo. Pô, é um filme interativo. Eu vi, na época do primeiro jogo, eu não joguei porque eu assisti gameplay, porque eu era um do pobre. Eu não tinha PlayStation 3 em 2013, então eu assisti série de gameplay no YouTube. Cara, me pareceu um jogo incrível, sabe? Tecnicamente falando, em história, é um filme interativo, uma ação e aventura ali bacana, tá ligado? Historiazinha legal, as pessoas se afeiçoaram àquilo dali. 2013, né? Nem todo jogo era um filme interativo em 2013. Lembra disso? Hoje é muito comum um filme interativo. Em 2013 não era tão comum. Já tinha pra caralho, mas não era tão comum. Então as pessoas jogaram, se assustaram, falaram, caralho, que jogão, porra. Aí todo mundo hypou, se agarrou com esta merda e foi pro Last of Us 2. E tá ligado? Mataram o protagonista que todo mundo se afeiçoou em 2 segundos. Porque o que as pessoas gostam, o que as pessoas gostavam no Last of Us, acima de tudo, parte 1? A dinâmica entre a Ellie e o Joel. O que as pessoas queriam muito ver no 2. Muito Ellie e Joel, sabe? É isso, as pessoas não queriam, nossa, subversão de expectativas. Eles podiam ter jogado... eles podiam ter feito uma história corajosa. Eles poderiam ter feito uma história corajosa que brinca com os sentimentos do público com Joel e Ellie o tempo todo, sabe? Ali, vivos. Sabe? E mata o Joel no final do jogo. Maravilhoso, sabe? Imagina, 30 horas de jogo e no final o Joel morre. Pá, dramático, pesado. Aí, mas não, eles não, somos, vou subverter as expectativas. Então, mata o Joel no começo do jogo. Olha, eu sou um gênio, pessoas. Eu sou um gênio, tirem fotos de mim, pessoas. Me mamem, eu sou um gênio. Olha como eu sou um gênio, todo mundo gosta de mim. Beleza? Mas verdade seja dita, eu peguei bode de Last of Us pela euforia que as pessoas têm em volta dessa... Eu não tanco o quanto que as pessoas... Nossa, meu Deus do céu, Last of Us é incrível. Ai, Last of Us. Tem um meme. O quanto que força esse jogo. Neil Druckmann fez uma tatuagem do martelo icônico da Abby. É só um martelo, cara.
Você tá entendendo o nível de retardado que é a fanbase de Last of Us? Qualquer coisa, nossa, é incrível, melhor coisa do mundo. Não, vai ser só um filme interativo, cara. Vai se pariu. Tá entendendo? Não dá, velho, não dá, mano. Primeiro, os 3 dias da Ellie e os 3 dias da Abby, a gente iria se apegar muito mais fácil a Abby, porque não tinha esse evento catalisador que cegasse nossos jogadores completamente para se apegar a Abby. Mas isso não funcionaria num videogame, já que a proposta é você ter um objetivo maior, um cerne em questão pelo qual te guia. Assim como no Uncharted é uma caça ao tesouro, no The Last of Us 2 é você se vingar. E nesse momento, nesse contexto de mudar a perspectiva da Ellie ali enrascada numa... Inclusive, o Last of Us 2 não foi um sucesso, não foi um fracasso de vendas, mas aparentemente ele enterrou a franquia. Porque a Naughty Dog e o Cookman não querem fazer uma parte 3. Então a história terminou como terminou e é isso aí, né, galera? Abraço, forte abraço. É maravilhoso, cara. Que bosta, né? Pô, patético, é patético. Uma situação de perigo pra gente começar a entender a história da Abby e começar a criar uma simpatia por ela, dificulta criar esse laço, porque eles criaram uma cena pra você. Porque se eles tivessem feito um jogo inteiro numa dinâmica diferente, com o Joel presente, e ele morre no final e tem um terceiro jogo de vingança, também outro jogo de vingança, sei lá. Você começa a se identificar com ela, que é a cena da zebra, fazendo uma alusão à cena das girafas, mas a cena da zebra não funciona. E eu vou te provar o porquê ponto a ponto, mas vamos por partes. No The Last of Us 1, a cena das girafas vem depois de um dos momentos mais intensos da jornada, em que uma criança passa pelos maiores tormentos possíveis. A Ellie, pela primeira vez, depois de meses dessa jornada, está distante de Joel, quieta, olhando para desenhos na parede, perdendo o brilho que ela tinha no olho, que foi tirado pelo monstro do David. Mas, em um momento em específico, ela volta a retomar esse brilho quando ela vê a silhueta de uma girafa que faz Ellie balançar e recuperar toda a alegria e brilho que esse cruel mundo de The Last of Us tirou dela. E essa cena das girafas, ela é tão icônica porque ela é um raríssimo Imagina se a Bella Ramsey não fosse uma péssima atriz, além de feia. Essa é tão melhor. momento de... Que eu não sentia porra nenhuma vendo a série. O único momento na série que eu senti algo foi no episódio 3. O casal gay lá, eu esqueci o nome dos dois. Eu adorei aquele... Pra mim é o melhor episódio da série. Da primeira temporada, é o melhor, disparado. Tá ligado? É o Ron Swanson e aquele outro cara, são 2 atores muito bons. É, sim, porque o sexo da série é uma bosta. Foda. Uma merda. Uma merda o resto da série. Ruim. Pedro Pascal é ok, mas a Bella Ramsey é uma merda. Sabe? Pra não falar que é tudo na série que ela participou é uma bosta, essa sequência aqui com o Frank, não é Frank, esse cara aqui, lá na cidade, é legal. Aquele episódio é bom também. toda É isso. que esse cruel mundo de The Last of Us tirou dela. E essa cena E outra, não aguento mais ver Pedro Pascal. das girafas, ela é tão icônica porque ela é um raríssimo momento de paz e serenidade que tantos personagens e nós, jogadores, desejamos prolongar e ficar ali para sempre, depois de tudo que eles passaram. E a gente também, a gente apenas quer apreciar aquela vista. Pô, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiquei ali quase uns 10 minutos só apreciando aquele momento, que é um momento que você reflete toda a jornada e se conecta de um jeito tão profundo com o Joel e a Ellie, que é quase indescritível. E quando a gente joga esse momento é quase um foreshadowing dos 5 anos que virão em Jackson para Ellie, com uma vida passiva e ela aprendendo a tocar violão. E um detalhe extremamente abstrato e escondido, que faz a cena ficar ainda mais tocante, é ver as girafas caminhando juntas em harmonia, como se fosse uma família, simbolizando que depois de uma vida marcada por perdas e abandono, Ellie, que sempre teve medo de ficar sozinha, se depara com essa imagem de união, e é naquele momento silencioso em que o mundo dissesse a ela que ela estaria em um lugar onde ela pudesse... Não, beleza, ok. Ok, beleza, ok. Devemos, todo mundo aqui, uma salva de palmas a Neil Cookman, que matou o Joel no começo do jogo. E agora a gente precisa ver a cara do Pedro Pascal pelo resto da série. É? Eu não vou ver. Porque eu sequer comecei a ver a série. Beleza? Não vou ver a segunda temporada. Foda. Esses traumas e ter o sentimento de pertencimento e propósito. E esse lugar era... Pera aí. Eu não sou audiência. Eu não sou o público-alvo. Já no 2, a cena das zebras tinha um enorme potencial para ser tão boa ou até melhor
que essa das girafas, porque ambas têm um significado praticamente idêntico. No 1, a imagem da girafa simboliza a inocência e a perda da infância, já que em vários locais do jogo podemos ver essas imagens desse animal ligado a crianças vivendo naquele mundo caótico de The Last of Us. E no 2, a zebra significa a mesmíssima coisa, assim como no 1, com vários Viu, ó, gênio, nossa, olha só, paralelos, desenhos na área onde é a creche dos lobos lá no estádio da WLF, assim como no 1 a gente vê o desenho das girafas. No 2, apesar de ter essas brilhantes alusões e outras até melhores que eu só descobri fazendo o roteiro desse vídeo, ela consegue falhar em todos os aspectos. O encontro com a zebra quer te passar um momento angustiante e de tensão. A zebra tá com um arame perfurando quase o corpo todo, deixando a Abby e o Dr. NPC, o Dr. Anderson e nós, jogadores, tensos o tempo todo, querendo apenas que a zebrinha saia dali sem nenhum ferimento. E o que contribui para a cena ficar ainda mais tensa é que a Abby e o Dr. Anderson estão em um local aberto, expostos e vulneráveis, com vários pontos cegos onde poderiam vir inúmeros infectados para estraçalhá-los em um simples ato de altruísmo naquele cruel mundo de The Last of Us. E eles... Ô, Cabra, sim, churrasco. Num cenário, num apocalipse, você vê 300 quilos de carne na sua frente, preso. É só você dar um tiro na cabeça da zebra e, ó, você tem proteína. Vai Eles salvam a zebrinha e dá tudo certo. Você ganhou 300 quilos de proteína. Tá aqui, ó. Só explodir a cabeça mata a porra da zebra e 300 quilos de proteína no mundo pós-apocalíptico. Ó. Caralho. Uma facada no pescoço. Ela corta o pescoço e deixa morrer. Certo, mas sabe por que essa cena não... Muito sal pra guardar a carne. Se você tá numa jornada, vamos lá. Eu não sei em que contexto isso passa, porque eu não sequer vi gameplay do Last of Us 2. Pô, estou em posição suficiente pra criticar. Sabe, você tá numa trilha, numa jornada. Mata o bagulho, come o que você conseguir, tenta armazenar o máximo que der, tá ligado? É carne grátis. funciona? Carne grátis. Porque a gente não sabe nada dessa personagem. Ah, não, a gente sabe uma coisinha. Ela matou o nosso personagem preferido. Simplesmente não tem como você criar empatia com a Abby nessa cena, porque você não sabe nada. Então era só inverter a ordem dos acontecimentos, sabe? Pô. Nossa, é tão fácil resolver o problema narrativo desse jogo. É tão fácil. É só você fazer um jogo em que o Joel vai morrer no final. Você define uma jornada entre... sabe, faz uma jornada em paralelo. Tem uma missão com a Ellie e Joel, tem uma missão com a Abby. E vai nisso até o final do jogo, até que eles convergem e a Abby mata o Joel no final. Aí o jogo 3 é a vingança. Oh. Sabe? Só você criar um pouco mais aqui, você já resolveu. Nada. Que daí você vai ficar ultra conflitado, porque são 2 personagens que você gosta, 3 personagens que você gosta num conflito muito brutal. Tá entendendo? Pronto, olha aqui, olha. Pronto, resolvido. É tão fácil. Não precisa ser um gênio. Eu aqui, parando, vendo um react, acabei de achar a solução perfeita pra tudo isso, sabe? Acabou. É isso. Sobre ela, enquanto a parte da girafa no 1 tem toda a jornada da Ellie e do Joel, do sofrimento dos dois juntos, do jogo inteiro. E um dos poucos o passado da Abby é um trecho pequeno do jogo? Eu achei que era metade do jogo. É essa a impressão que eu tinha. Poderiam trabalhar na Abby, na história no geral, não só contando essa cena da Zero, mas do jogo todo em si, é o fato dela ser bombada, e eu acho isso um aspecto, sim, positivo, mas eu vou chegar nisso quando eu vou falar da série que... Porque o jogo podia ser o seguinte, como o Joe é um contrabandista, é um cara que vai buscar encomenda, na vibe do Death Stranding, ele e a Ellie vão buscar algo. O grupo da Abby vão buscar esse mesmo algo, sabe? Tem ali um gimmick, tem eu esqueci qual que é o termo. Tem um elemento que não faz parte necessariamente, é só um objetivo final pra jornada. Sabe, sei lá, a bateria de um carro, tá ligado? É uma coisa idiota, assim. E os dois... O MacGuffin, isso. Tem o MacGuffin. Tem o MacGuffin no final que os dois grupos querem. E eles vão em direção a isso, sabe? Você vai... Aí, boa sorte. Faz todos os dramas, todos os problemas de uma jornada no mundo pós-apocalíptico. E eles chegam nesse lugar, encontram esse MacGuffin.
e a Abby se vinga, sabe? Eu acho que seria uma construção boa. E óbvio, você vai jogando pistas durante toda a duração do jogo. Vai jogando pistas do porquê que a Abby tá ali, porque ela tá procurando algo, ela tá só sobrevivendo, pá, e tem uma relação muito boa com aquele grupo, sabe? Quase uma coincidência, na vibe de coincidência, sabe? Eu acho que seria o ideal. Sei lá. Não, talvez. Coincidência é uma bosta. Mas pensa algo, pô. Eu não sou roteirista. Melhor, eu sou roteirista, mas não um roteirista de ficção. E outra, eu não ganho milhões pra ficar tendo ideias dentro de uma sala com outros roteiristas pra achar a melhor solução possível pro jogo. Cara, porra. Tô pensando aqui, tô tendo ideia, tô vomitando ideia aqui pra vocês. A caracterização da série. Ah, meu Deus, gente, já não vou falar da série que. A caracterização da série. Ah, meu Deus, a gente já vai chegar lá. Mas essa cena da zebra não funciona porque a gente não tem nenhum apego à Abby. Eu acho que na série eles vão fazer de um jeito sim diferente, mostrar um background da Abby e depois mostrar essa cena, e lá sim vai funcionar se eles fizerem desse jeito. E nessa cena da zebra tem uns momentos geniais, muito mais trabalhados. Eu tô pensando há 10 minutos em algo que os roteiristas não têm horas, nem semanas, meses pra trabalhar em um texto e montar um roteiro coeso. Que a cena das girafas, deu pra ver que eles tiveram uma meticulosidade até maior dessa cena da zebra do que a da girafa, mas vamos por partes. No começo, quando a Abby tá procurando o pai dela, gritando, é quase como se fosse um forte... Vários anos. Ela ainda vai vivenciar. E depois que a gente encontra o Dr. Anderson para salvar esse misterioso animal que ele tá atrás, a Abby passa por um local onde a passagem é a barriga... Para de descobrir que o Cookman não era o único diretor roteirista. Ele não era. No primeiro jogo tinha mais 2 pessoas que, pelo que parece, controlavam as ideias dele sobre o jogo. No segundo, eles saíram, aí você entende porque o segundo é uma merda. Precisamente, o Cookman, ele assumiu todos os louros da criação de Last of Us. Mas ele não merece esse crédito. Ele não merece esse crédito pelo jogo 1. Ele só destruiu o jogo 2. Ele matou uma franquia milionária da Sony, inclusive. Maravilhoso. E a Sony faz do quê? Largou milhões de dólares nas mãos dele pra fazer o quê? Um jogo que vai sair datado. Ê, que beleza, vai lá. Pô, a Sony tá de parabéns. Rapaziada, vamos lá. Qual que é o público-alvo disso? Tá, é Redditor. Mas tem tanto Redditor assim pra bancar uma produção que vai custar facilmente entre 200 a 400 milhões de dólares? É Millennial. É jogo pra Millennial e Egg. Ai, cara. He's not worth it. Misericórdia. De uma baleia. E na literatura e no conceito de coesão e coerência de um roteiro, das histórias que envolvem a jornada do herói, a barriga da... O Redditor estragou a estética cyberpunk dos anos... Não o cyberpunk. O Redditor não estragou a estética cyberpunk. Ele estragou a estética dos anos 80. Eu não suporto... Nossa, mano. Tão legal a estética dos anos 80. Baleia é um So quirky, so powerful. termo usado nessas histórias onde o personagem chega num ponto de mudança avassalador e muito sombrio, em que não haverá mais volta. E tudo que aconteceu nesse evento catalisador irá consumi-lo para o resto da jornada. E isso é de uma genialidade. Ah, sim, eu vi. Essa atriz tá do Last of Us. Ela tá no Last of Us. Tipo, é porque eu assisti clipes do episódio 2, da invasão de Jackson e do assassinato do Joe, porque eu quero ver eu gosto de ver o Pedro Pascal sendo morto. Aí eu vi ela lá, tipo... E ela é meio bizarra, né? Tipo, todos os personagens são super millennials 2010. Tipo... E são um monte de... Tipo, no mundo pós-apocalíptico, tipo, não orna, tá ligado? Eles poderiam colocar Todos os personagens limpinhos. Mano, o mundo acabou, velho. qualquer tipo de No jogo, todo mundo é fudido. animal ou Full time, todo mundo é fudido no jogo. escultura ali, mas eles fazem Na série, todo mundo é limpinho, isso é bizarro. questão da passagem ser a barriga da baleia para justamente fazer alusão ao evento que vai acontecer. E outro detalhe é que o local em que a Abby tá com o pai dela é o exato local das cenas da girafa, só que o Joe e a Ellie estão numa outra parte ali de Salt Lake City. Fora as outras pequenas sutilezas, já que a girafa e a zebra são presas dentro de um nicho ecológico, seres que vivem sob
constante ameaça de algo maior, com destinos que não estão em seu controle. E é justamente isso que a narrativa tenta usar para simbolizar a Ellie. Eu não sei onde ela arranjou anabolizante no mundo pós-apocalíptico 20 anos depois que todas as cadeias de suprimento colapsaram. E a Abby. As duas meninas estão sob um destino em que elas não podem controlar, estão apenas como espectadoras do resultado. Essa cena da zebra tinha tudo pra ser genial, mas pelo jeito que foi montado, não funcionou. Você pode... Pior ainda, velho. Eles estavam no final do jogo, ou seja, era só matar a zebra, carnear ela ali de forma muito rápida e levar pro grupo que estava no hospital de 20, 30 soldados, pra todo mundo consumir proteína num cenário que não há recursos. Caralho. Tô ficando com raiva agora dessa zebra. Tudo pra ser genial, mas pelo jeito que foi montado, não funcionou. Você pode até Mais de 50. mentir pra Deixaram a comida fugir. você mesmo, falar, não, eu gostei mais da cena da zebra do que da girafa. Irmão, você vai passar mais vergonha que o palmeirense falando que tem mundial. Você pode até mentir pra si mesmo, mas no fundo você sabe a verdade. Além disso, todos os personagens da WLF também são muito mal desenvolvidos, a ponto de que suas mortes não causam nenhum impacto, com exceção da morte do Owen, que a gente ainda consegue gerar alguma empatia, mas eu já chego nela. Já no The Last of Us 1, cada perda carrega um peso muito grande, cada sacrifício é um lembrete da constante dor dessa jornada. A morte da Tess Deixaram o almoço que durou uns 2 meses correr, né? transforma completamente o Joel, despertando nele um sentimento de perda que ele não vivenciava. Pior que esse shape dela consegue natural fazendo crossfit. Consegue natural você comendo direito, né? Não no mundo de escassez de recursos. Há quase 20 anos. E o Henry e o Sam, por exemplo, outra tragédia aconteceu na jornada do Joel. É porque a porra do shape da Abby, ela realmente incomoda. Porque a Ellie, ela é atlética, ela é magrinha no jogo. Todo mundo, não tem uns caras shapeados, nossa, gigante, o cara. Era sempre Ninguém é gigante nessa porra. um lembrete trágico. Ah, mas daí, porra. O Ramon Dino comendo. Até o Ramon Dino. Pré-financiamento do Cariani, do Toguro, não era do tamanho que ele é hoje, sabe? Do que Calma lá, né? poderia vir a acontecer com a Ellie e o Joel, ou a qualquer pessoa que se apegava A Abby é fisiculturista do mundo que foi pro vinagre. nessa jornada. Um trágico momento que não se cicatrizou, mas aprofundou ainda mais o vínculo entre os dois. Já na sequência, todos os personagens do The Last of Us 2 da WLF são extremamente mal desenvolvidos. Aquele porra lá do Tipo, todo mundo é frango na porra da série, exceto a Abby. Jordan morre, você... Por quê? Porque é o fetiche do Neil Cookman. É o fetiche dele. Cara, você só lembra quem é esse cara porque a Ellie fez uma cicatriz na cara dele lá. A Leia também. Quem era a Leia, cara? Essa mina da WLF, eu só lembrei dela escrevendo no roteiro desse vídeo. Ela nem aparece no jogo, a gente só vê uma foto dela que a Dina acha ela gasosa. O outro lá, o pendejo lá, o Manny morre, você caga. Ah, mas o Manny tinha pai, não sei o que, ele era legal. Irmão, sabe quem tinha pai? O Osama Bin Laden. E não é por isso que eu vou achar ele uma pessoa boa. Mas voltando ao jogo, as únicas mortes que você realmente sente é a morte do Owen, porque ele genuinamente é uma pessoa de bom coração e tinha esse idealismo de querer reerguer os vagalumes, mesmo que custasse a amizade de anos dos outros integrantes. E ele facilmente abriria a mão da justiça ou vingança contra o Joel apenas para reerguer um ideal. E a morte da Mel você sente, mas é mais pelo contexto dela estar grávida do que pela personagem em si, que é extremamente mal construída também. E tem vários outros personagens que eu iria me aprofundar nesse vídeo, mas isso é papo para outro dia. Mas de longe, a coisa que mais me surpreendeu em relação ao The Last Talvez você não saiba, mas o Naruto também queria ser o senpai. of Us Parte 2 foi o quê? Pesado. Foi a falta do celular. Ah, e depois teve a enrabada da Abby, né? Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Cadê aqui? E hoje, você já sabe, né? Pronto. Tá passando já. Quanto mais. É muito curse. Cada pausa é uma maldição, tá ligado? Chega, para. Mano, dá um like aí, se inscreve no vídeo de The Last of Us de outros jogos da Sony e Pipipod. Então se inscreve aí, meu nome. Yossi, corta a parte da torre aqui. E muito obrigado aos membros por fazer esse vídeo acontecer. Voltemos ao vídeo, meu nóbrega. Muito obrigado aos membros por fazer esse react. Apesar desses vários fatores divisíveis de The Last of Us 2 que eu acabei de falar, de longe, a coisa mais divisiva foi o seu final. Que, na minha opinião, eles tomaram a pior decisão possível. E isso foi um dos fatores chaves para toda essa divisão da fanbase, apesar de não ser apenas ele. Porque existe muita coisa fora desse jogo. Apesar de não ser apenas ele. Porque existe muita
muita coisa fora desse jogo que fez a fanbase ficar completamente insuportável, mas depois a gente chega nela. Em relação aos finais de The Last of Us 1 e 2, se você for ver de uma maneira muito rasa, a gente tem dois objetivos muito simples, que é a conclusão da jornada, mas em nenhum deles é conclusivo. Porém, no 1, essa falta de conclusão faz muito mais sentido, propósito e saciedade para o jogador que no 2, que não faz sentido, mas vamos por partes. No The Last of Us 1, depois de tudo que eles passaram, de tudo que eles fizeram, não poderia ser em vão. Mas ironicamente, a ideia de deixar tudo ser em vão torna-se o verdadeiro plano de Joel quando ele percebe que para a humanidade ser salva, ou supostamente salva, já que não vai ser uma milícia que não limpa nem os quartos onde eles fazem as operações, que vão desenvolver uma vacina antifúngica que não existe nem nos mundos de hoje, mas vão fingir que eles são super Einstein 2 do retorno. Joel percebe que para a humanidade ser salva, uma menina que havia perdido sua inocência no processo teria que ser sacrificada sem o seu consentimento. Embora Ellie provavelmente aceitasse, o direito da escolha ainda era dela e Joel não pensa duas vezes e inicia um massacre no St. Mary Ellie, cala a boquinha. Pronto, salva. Hospital. Porém, o impacto real dessa decisão vem no final, em um dos desfechos mais poéticos da história dos games, enquanto Joel mente para Ellie e cabe a nós, jogadores, interpretar se ela realmente acreditou ou apenas decidiu aceitar essa mentira. E é nesse momento de ambiguidade e silêncio que o jogo nos convida a refletir. Talvez tudo aquilo tenha sido em vão, mas quando na verdade não foi. Pela primeira vez, Ellie poderia ter a chance de viver em um mundo. Por causa do The Last of Us Parte 2, eu acho que a decisão do Joel foi errada. Ele devia ter deixado eles matarem mesmo, foda. Onde ela não precisasse apenas sobreviver, mas Mais poéticos, apenas joguei esse game. Cara, o cara que endeusa Last of Us é o cara do Corolla, é o cara que usa a camisa escrito Oklahoma, tá entendendo? É essa porra, esse tipo de pessoa, o cara que gosta só de filme da Marvel. Daí ele vê Last of Us e fala, nossa, que profundo. Perfil Alanzoca, tá ligado? realmente viver com a promessa de que dias futuros, dias melhores, iriam chegar. E mesmo que construído sob uma mentira, Leva a mina dele no Outback pra comer ribs on Barbie. talvez fosse a única forma de preservar a humanidade que ainda restava naquele mundo. Já o 2, ele te passa a sensação de que tudo que você fez realmente foi em vão, porque o jeito que eles querem te passar essa Vai no show do Coldplay. não é eficiente. No 2, a Ellie passa por meio mundo caçando a Abby, matando vários amigos dela, e que com raras exceções ela sente essas mortes, criando uma dissonância ludonarrativa incrível, porque ela só sente essas mortes nas cutscenes. Durante em-game ela é uma pessoa, outra pessoa. E a Ellie decide arriscar tudo ainda no final, passando por um verdadeiro inferno de perder ainda mais do que ela já perdeu. E ela percebe que a simplória mensagem de vingança é errado, por uma coincidência do destino, no momento em que ela tá matando a única pessoa que ela deveria matar. Quer dizer, ela matou mais de 1000 pessoas, baleadas, queimadas, com flechadas, esfaqueadas, explodidas, torturadas. Mas quando ela tá afogando mais... Você tá entendendo por que esse jogo é uma bosta? Eles deviam ter se comprometido e ter dado um choque na Ellie, depois dela matar a Abby. Dela falar, eu não me sinto melhor. Tipo, não falar, né? Mas, tipo, você vem. Em questão de interpretação, ela não sentir nada. Tipo, por ter matado. E, sabe? Aí ela volta pra casa e perdi tudo, que merda. Joguei minha vida fora. Perdi a minha namorada lésbica que tá grávida do outro cara. Tá entendendo? É isso. E ia ser divertido. Aí seria um puta final. Mais uma pessoa dentre essas milhares que ela já matou, ela tem essa história de, oh meu Deus, vingança é errado. Sendo que não teria motivo pra ela desistir naquele momento, sendo que ela não sabe mais nada sobre a Abby, além de só uma pequeníssima coisa, que é o quê? Ela matou o meu pai de criação, fazendo com que a mensagem do jogo seja genérica e não tenha aquele senso de saciedade que o primeiro traz. No primeiro, apesar de a gente não cumprir o objetivo, a jornada por dias futuros, dias melhores, fez tudo valer a pena. E no 2, você fez tudo aquilo por nada. E a real mensagem do jogo está entre linhas, não Poderia ser tão bom. Poderia. Era só tentar inovar em outras coisas além de só vou chocar o público. Oh, sou chocante. Vou chocar o público. Quebrei as suas expectativas. Não precisa quebrar suas... Você não precisa quebrar as expectativas pra chocar o público. Certo? Você não precisa. Você não precisa quebrar as expectativas do público pra você entregar um puta produto, uma puta obra, sabe?
No início, no caso. Essa quebra de expectativas idiota no início. Faz um final. Deixa um final impactante. Eu prefiro um final muito... Eu prefiro um final impactante do que ter... Nossa, você esperava algo, né? Subvertir de uma forma burra. Subverter de uma forma burra que é ruim. Não é vingança é errado, e sim que a vingança nos cega e o ódio nos consome até destruir tudo que temos de bom em nós mesmos. E essa mensagem fica cristalina pra mim. Eu acho que um final impactante é uma obra-prima, uma obra que é incrível, que tem um final impactante, que... sabe, ele vai te enganando o tempo todo, é Seven, cara. Seven é um filme que eu nunca tinha visto, assisti recentemente. Recentemente tem, sei lá, uns 2 meses. E, cara, aquele final é incrível, mano. Sabe, eu consegui passar mais de 20 anos sem tomar spoiler de Seven. E o final é incrível, sabe? É um final impactante, absurdo, que te deixa mal e você fica... Sabe? Você não sabe como reagir. É espetacular. Aí, tipo... Ai, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. No momento em que a Ellie decide não procurar o Tommy quando ela tá com o Jesse, a Ellie, pela primeira vez, O final impactante gera curiosidade sobre o que vai acontecer depois. Exato. esquece de quem realmente é uma pessoa amorosa e que se importa com seu tio de criação, que é o Tommy. Mas em vez de se preocupar com a segurança e com a vida dele, ela prefere arriscá-la, focando apenas na sede de vingança. E esse ódio consumiu ela de um jeito tão profundo que ela perdeu o último laço que ela tinha com o Joel, que era aprender a tocar violão. Aí ela fez o namorado da namorada dela morrer por causa disso. E tudo de bom. É muito Reddit, cara. Puta que pariu. Que historiazinha maldita do Reddit, tá ligado? É a mulher fortona, é o que tem o namorado ultra sentimental. Aí você tem o casal lésbicos, e essa lésbica tem um namorado. É Reddit, é o Reddit The Game no apocalipse. Que pariu, não dá, velho. Não dá. Não dá, cara. Não dá, velho. A morte da figura paterna. Genuinamente tinha nessa vida, que era a sua esposa e seu bebê. E ela perdeu tudo isso pra nada. Ela é empoderada e ele é masculado porque sim. Eu acho que faria mais sentido se ela realmente levasse a vingança ao final. Tanto é que esse era o final original do The Last of Us 2. No final original, a Ellie realmente iria matar a Abby, mas depois o Neil Druckmann foi convencido a mudar este final, e perdendo o impacto de uma mensagem realmente genuína de como a vingança te consome e te destrói completamente. A figura paterna dando caneco por uma xícara de café, nossa, mano. Imagina só a cena da Ellie no momento final, quando ela realmente levou a vingança até o fim, matasse a Abby e depois fosse confrontada com o vazio absoluto, com o silêncio. É o pensamento óbvio, cara. O final bom é óbvio. Você tem noção que o final bom pra essa história de merda é óbvio? Do oceano. E o cara falou, não, eu sou um gênio, eu vou subverter as expectativas, viu? Subvertir expectativas. Como testemunha, e ela entenderia. Ok, entendi que Last of Us é ruim narrativamente, então não tem a chance da série ser boa. Não, porque tem um marquito na série que vai fazer você ficar, sabe? Você vai perder a concentração na série, porque ela realmente te assusta. Que após a saciedade da vingança, nada. E é uma péssima atriz também. Ajuda, porque ela é uma Nepo Baby, sabe? Vocês que me falaram que ela é filha de um dos diretores da HBO. Então, tipo, agora tá explicado porque essa criatura tá ali. Daquilo valeu a pena. Que o último vínculo com o Joel foi perdido. Que os dias futuros, os dias melhores, e os dias com Dina e seu bebê jamais chegariam. E tudo que restou Eu não tanco. dias com Dina Eu não tanco, tá ligado? e seu bebê jamais My wife's boyfriend. chegariam. E tudo que restou foi apenas uma casca vazia, dominada pelo ódio, e o seu maior medo, que era ficar sozinha, virou a sua realidade. Mas ao invés disso, ela deixa a pessoa que torturou o pai dela até a morte durante umas quase 3 horas. Porque, mano, imagina só, uma mulher daquele tamanho, com um casaco de couro, ficar com calor no inverno, tanto bater num idoso de 60 anos de idade, fazendo outras 7 pessoas baterem nesse velho, e você perdoar essa pessoa, cara, desculpa, você fala, não sei o quê, e se fosse com a tua mãe, como diria o Lula Gameplay? Se então o bandido não tocasse e matar a tua mãe, seu filho da p... e a arma dele escorregar, você vai enfiar a arma no seu... Você vai falar pra ele, vai, eu te perdoo, não! Você vai encher a cara desse filho da p... de tiro! É! Pra vingar a morte da sua mãe, seu filho da p... hipócrita!
Exatamente. Mas ao invés do jogo ser corajoso e manter o final original, que a Ellie matasse a Abby, fazendo com que o final fosse ambíguo e amargo, mas ao invés disso, o jogo decide encerrar com uma moral tão superficial quanto o tweet do Felipe Neto. Galera, vingança é errado, racismo é errado. Você joga durante 30 horas para ouvir uma porra dessa. E além desse final minimamente polêmico, uma das coisas que mais contribuiu para The Last of Us 2 criar essa enorme polaridade na franquia foram seus vazamentos, que muitas coisas eram reais e outras extremamente tiradas de contexto, falando que a Abby era uma personagem trans e tudo mais. E o mais irônico é que depois de um certo tempo, a mídia fingiu que isso nunca aconteceu, sendo que The Last of Us sempre foi um jogo que se segurou pela narrativa, e ela ter vazado foi algo extremamente inacreditável e um absurdo vindo da Sony, fazendo com que criasse uma polaridade antes mesmo do jogo lançar, com vários review bombs no Metacritic, que teve que mudar os seus termos de uso para você fazer uma review por causa desse jogo, porque tinha um monte de gente batendo no teclado, escrevendo qualquer coisa só para dar uma nota 0 pro jogo, sem eu mesmo entender a história ou esperar o jogo lançar para fazer uma review. E aí nesse interim de 2 meses até o lançamento do jogo, com todos os spoilers principais já vazados, criou-se um cabo de guerra entre a mídia especializada e o público que viu esses spoilers e ficou completamente irado em relação a eles. E ironicamente, todos os sites da mídia especializada gamer fez várias reviews muito positivas, não apontando nenhuma crítica ao jogo, sendo que tem várias. Foram raríssimos os sites que tiveram o culhão, durante o período de embargo, fazer críticas fortes à história e dar uma nota abaixo do esperado. A famosa nota amarelinha ali, que o sonistinha não gosta de ver, só joga 90 a mais. E depois que o jogo foi lançado e vários jogadores puderam ter o seu veredito final dentro do contexto da história, sem ter nada fora do contexto, esses jogadores fizeram críticas válidas em relação à história, o desenvolvimento dos novos personagens, como o Joel foi pra uma sala cheia de estranhos e ficou parado no meio da sala. Eu não julgo ele ter aceitado a ajuda da Abby, porque naquele contexto com vários infectados, ou ele aceitava ajuda ou ele morria ali. Mas ele chegar numa sala com vários desconhecidos armados e ficar no meio da sala sendo uma presa fácil pra eles, é no mínimo muito imbecil. E o próprio Druckmann falou que, não, o Joel, quando ele chegou na sala, não sei o que, ele tava cuidadoso, analisando o perímetro pra ver se tinha algum tipo de ameaça. Mas não foi isso que aconteceu. And actually, what Joel is doing there is like he's sizing everybody up except for Abby, because he believes that this girl that he just saved, that's the same age as Ellie, is safe. It's not that. I think I'm smart. That wouldn't be the threat. The threat wouldn't come from there. E por mais que eu, uma pessoa que Olá, Vitor. muito do jogo, tenha essas críticas válidas e outras pessoas também tenham críticas válidas e muitas dessas pessoas não gostaram do jogo tendo essas críticas, a mídia especializada colocou todos que criticavam esse jogo num balaio de machistas, racistas, homofóbicos. Eram outros tempos, rapaziada. Hoje essa merda não funciona mais. Cara, imagina se essa p saísse hoje. Imagina se o Neil Druckmann lançasse um jogo bizarramente woke em um período em que a cultura woke está colapsando. Só imagina se isso acontece, cara. Velho... Imagina a resposta do... Just imagine. Imagina o público... Imagina. Pô, nossa senhora, vai ser uma loucura. Realmente. Ainda bem que os tempos mudaram. Isso não vai acontecer nunca mais. Beleza? Nunca mais que vai rolar um jogo desse. Simplesmente porque não gostaram de ver um jogo com mulheres empoderadas. Sendo que não é por isso. E sim porque o jogo tem algumas incongruências que sim merecem ser debatidas. Mas a mídia colocou todo mundo que criticou o jogo numa caixa de criminoso. E teve pessoas que sim cometeram crimes em... Pense, Druckmann, o que vai ter depois? O que você vai ter depois do jogo color bosta? O que você vai fazer depois de assassinar uma franquia? Ameaçando os atores de morte. Isso sim é um absurdo. Paia. Aí é paia. Isso é paia, beleza? Isso é paia, cringe, isso é inaceitável. Agora xingar o jogo, falar que é uma bosta, uma merda, isso tá de boa. Atacar o CPF é foda, exceto do Druckmann. Aí esse daqui tá pra xingar mesmo. Esse xinga bastante, os atores não têm culpa. Bom, eu acho. Faz uma crítica válida ser encaixada nesse pote de pessoas criminosas é um absurdo, vindo da voz suprema dos videogames, que é a mídia especializada. Olha só, eles votam num prêmiozinho, então esse jogo aqui é melhor que todos os jogos. E a mídia especializada e esses fãs que não aceitam críticas em relação ao jogo usou o GOT como uma carteirada suprema. Olha só, o jogo é perfeito, ele não pode ser... Daqui a 4, 8 anos elege um presidente pro-woke nos Estados Unidos e tudo volta ao normal. Cara, não.
Eu tava lendo uns artigos de esquizofrênicos no Substack, como sempre, as usual. Aí, o que o pessoal tá falando é que a visão que eles têm é que enquanto o Partido Republicano deixou o neoconservadorismo e agora está abraçando nacionalismo isolacionista, o Partido Republicano vai abandonar o seu neoliberalismo e vai ter que abraçar outra coisa. Porque as pautas do Trump de dar cabo na globalização e reindustrializar a América é algo que o eleitor democrata gosta. O eleitor democrata gosta dessas pautas. Ele não é contrário. O eleitor democrata, não o pessoal do Partido Democrata, o eleitor. Então, o insight que o pessoal está tendo agora é que o Partido Democrata ele não pode lançar um candidato blend sem graça, uma outra Kamala Harris, um outro candidato bunda, um Biden, para disputar com J.D. Vance na próxima eleição ou qualquer outro candidato. Então, o que pode rolar é que o Partido Democrata vai embarcar em uma onda esquerdista. Eles vão abraçar as loucuras do Bernie Sanders. Esse é o insight que o pessoal tá tendo. Intervenção na economia, o caralho, pai, e sabe? Eles vão embarcar, enquanto há o nacionalismo isolacionista por parte do Partido Republicano, o Partido Democrata vai embarcar numa social-democracia, no esquerdismo, alguma coisa bizarra que eles não defendem agora. Mas eles vão começar a defender. É isso. Então, pode ser isso que o Partido Democrata pode fazer. Porque o wokeismo deu errado. Eles já estão jogando essa merda pra debaixo do tapete. Essa porra não dá voto. Ninguém é eleito por causa de wokeismo. Por quê? Eu tava vendo um vídeo do Sargon of Akkad ontem sobre a votação lá no parlamento. No parlamento não. Na Suprema Corte Britânica sobre o que é uma mulher. Meu Deus do céu, que mundo bizarro que a gente vive. Os caras decidindo o que é uma mulher, aí eles decidiram que uma mulher é definida através da biologia. Aí o Sargon ele levantou o seguinte papo. Porque boa parte do debate que envolve pessoas trans, a maior parte do debate que envolve pessoas trans gira em torno de ela pode ou não utilizar um certo tipo de banheiro. Agora para e pensa. O quão insignificante e pequeno esse problema realmente é. E toda a nossa sociedade tentaram moldar toda a nossa sociedade em torno de uma fração minúscula da população querendo entrar em um banheiro. Cara, isso daí foi meia década, mano. Você não sabe que isso foi meia década? Foi meia década disso? Nós passamos meia década discutindo isso, inclusive no Brasil? É meia década, tipo, banheiro? Então, a palhaçada acabou. Verdade seja dita, a palhaçada acabou. Não tem mais espaço para esse tipo de palhaçada, de problema pequeno, de temas irrelevantes. Agora o mundo se tornou sério novamente. Questões realmente relevantes estão sendo discutidas de novo. Acabou a palhaçada, acabou. Questões fringe, questões de minoria da minoria, vai ser discutida pela minoria da minoria. A sociedade como um todo não pode perder tempo discutindo esse tipo de bosta. Essa é a realidade. Esse é o mundo que a gente vive. Então, não acredito que em 2026, 28, ou 2028 não, né? 2028, um presidente woke vai ser eleito na América. Não acredito que isso vai acontecer. Ser criticado porque ele ganhou o GOT. E a mídia especializada tendo eles 2030. essa responsabilidade de verdade absoluta que eles mesmos pregam com essa história de GOT e tudo mais, e pipipipó, eles não podem fazer esse tipo de coisa. E o resultado disso... Não acho que vai rolar presidente woke lá. Então, se minoria pequena, logo é irrelevante. Ponto. Acabou. É assim que a gente tem que tratar os temas daqui pra frente. Vai pro final da lista de prioridades.
É isso. Final. Vai pro fundo da lista de prioridades. E é isso. Uma comunidade completamente rachada, perdendo novos jogadores que poderiam se interessar pelo universo da Last of Us. Ah, eu não falei que o Bernie Sanders vai ser candidato. Eu só tô jogando aqui ideias. Provavelmente o Partido Democrata vai abraçar um socialismo democrático, uma social-democracia, alguma porra dessa. Que os americanos ainda nunca marcaram. E foram afastados por medo de entrar num campo minado de uma guerra ideológica. E eu até acho que se tivesse esse final alternativo da Ellie matando a Abby, isso iria apaziguar muito dos problemas. Mas se eu levantar essa remota possibilidade, os caras vão me chamar também Nossa. E o Brasil, tipo, ai, cultura woke. do jogo, porque você não pode criticar nada desse jogo, porque senão a fanbase já vai te atacar. E toda essa divisão entre jogadores e outra parte dos jogadores também contra a mídia especializada criou um efeito cascata absurdo na Naughty Dog. E após todas essas polêmicas do 2, parte dos fãs passam um pano absurdo pra qualquer merda que a Naughty Dog venha fazer nos últimos 5 anos, que foram várias. Desde a série com uma caracterização porca dos personagens, até vários projetos incríveis que foram cancelados que a comunidade também passou pano. Mas começando pela série que tem vários problemas, e como eu disse, se você fizer uma simples crítica, eles vão falar, você quer igual o jogo, joga o jogo. Eles falam isso achando que estão descobrindo a fórmula da matemática 2, o retorno, né? Se achando super inteligente falar algo burro desse jeito. Eu gostei da série, mas tenho minhas críticas a ela também. O jeito que eles descaracterizaram parte da obra, fazendo o Joel com crise de ansiedade. Oh meu Deus, eu sofro porque eu vejo um guarda apontando uma lanterna pra mim, eu lembro do dia que minha filha morreu. Tommy, eu tenho crise de ansiedade, leve a Ellie. Joe com crise de ansiedade, Joe que vai no psicólogo. Meu Deus, o que fizeram esse cara, velho? Meu Deus. Sendo que no jogo ele é uma máquina de matar. Ele precisou virar uma pessoa assim, virar um monstro, porque ou ele virava um monstro ou ele morria. Mas aí o passador de pano médio fala, não, mas veja bem, na série eles querem fazer um jeito mais humano e não sei o que, e não tem que ser que nem máquina de matar, que nem no jogo. Aí o último episódio ele senta o cacete e mata todo mundo ali no hospital e acaba com a teoria desses caras que falavam essa falácia. Mas tem uma coisa em específico que a série faz em relação ao Joel que eu acho que funciona melhor que no jogo, é ele dizer pra Ellie que ele já pensou em tirar a própria vida e que a Ellie trouxe esse propósito de novo de vida a ele. Isso eu acho que foi uma cena muito bem adicionada para a série, que é um ponto positivo. Mas como eu fiz uma leve crítica a uma coisa que eu não gostei, os caras vão falar que, não, eu sou hater da série. E isso sem falar do polêmico episódio 3, que eu particularmente não acho o episódio ruim, eu acho o episódio muito bom, no sentido de coesão e coerência, como é a estrutura do roteiro dos personagens, tanto do Bill quanto do Frank, mas aquilo não agrega nada à jornada. Porra, é só um filler. O melhor episódio da série é um filler vagabundo. Não sei, se você corta esse... Mano, você tem noção que essa merda desse episódio, você literalmente pode cortá-lo? É um filler dos caras dando a bunda. É só encher linguiça. Bastante linguiça. Então, tipo, você pode literalmente cortar essa bosta. Esse episódio não precisa existir. É intancável, cara. É intancável. O melhor episódio da série não precisa existir. É. Jornada do Joel e da Ellie. Se eles só chegassem ali, pegassem o papel e os suplementos, ele ia dar na mesma. É um episódio que não agrega a narrativa, apesar de ser bem escrito. No The Last of Us 1, uma das melhores coisas é ver a interação da Ellie e do Bill, o jeito que toda hora ela quer encher o saco dele fazendo uma piadinha ou roubando as coisas dele, e na série não tem isso porque eles decidiram descaracterizar a obra. E isso também sem falar da caracterização. Aí já vem de novo ali o Cagatron com o passador de pano falando, mas não é cosplay. Irmão, teve uma grande má vontade da HBO e da Naughty Dog. Ela me incomoda, velho. Não dá, velho. Não tem condição. Não dá, velho. Com todos os personagens. Eles fizeram questão de distanciar até os personagens que eram minimamente parecidos fisicamente. Cara, custava colocar uma barba falsa no Pedro Pascal pra ele ficar um pouquinho mais parecido com o... Eu não tanco mais o Pedro Pascal, mas ele não incomoda tanto quanto a Marquito. Eles fizeram questão de não deixá-lo parecido pra evitar. Porque, velho, realmente, tipo, a senhorita Marquito não dá, né, mano? Foi de sacanagem. Foi real, sacanagem. Vamos zoar ela. Não, vamos zoar. Pega a cabeça de ovo, vamos dar uma zoada nela. Essa discussão, mas por que o Joel é muito parecido e a Ellie não tem nada a ver? E sim, de atuação, a Bella Ramsey é excelente. Ela... se você só viu Last of Us na sua vida, beleza, ela realmente é uma atriz excelente. Se você só assistiu The Last of Us na sua vida. E mesmo assim, pô,
consegue incorporar a Ellie de um jeito brilhante na primeira temporada, mas na segunda, pelas fotos que vimos, Ah, velho, não dá. Não tem condição. fica extremamente caricato. A partir do momento que a atriz que faz a Abby é mais parecida com a Ellie do que a... Aquela ser a Ellie com 19. É meme, mano. Precisa de propósito. Precisa pra zoar, cara. Não dá. Os caras falam, ô, rapaziada, vamos dar uma zoada aqui. Nepotismo é uma merda. Nepotismo é uma merda. Tá entendendo? Viva a meritocracia, rapaziada. Viva a meritocracia. Não tem condição, mano. Nepotismo é realmente uma merda. Puta, não dá, velho. Não tem... Ela parece o ovo do gato de botas, cara. Nossa, mano. Ela parece Não dá, cara. Não dá, velho. Aí você vê a atriz que faz a Abby, tipo... A mina tá com o mesmo cabelo da Ellie do jogo. Ó, velho, os caras fizeram de sacanagem, mano. É inacreditável. É sacanagem. Bom, anyway. 9 anos. E a caracterização, querendo ou não, é um recurso narrativo, de certa forma. Cara, eu fiquei no mínimo uns 3 anos só ouvindo como a Abby precisava ser bombada. Ouvindo isso da tal mídia especializada que se eu questionasse isso, eu era um machista e não aceitava mulheres com corpos irreais num mundo apocalíptico. E sim, eu concordo com isso, porque a força da Abby não é só um detalhe visual, é um jeito de contar a história. Você bate o olho nela e já entende que tem algo ali. Ela é marcada, diferente, inconfundível. Ela é bem marcada. Isso não é só para impactar o jogador. Os braços dela, os músculos, contam uma história. Depois da morte do pai dela, o treino veio com uma válvula de escape. Era o único jeito dela manter o controle, fugir Amigo, é fetiche do Cookman. do terror daquele dia. E ela ficar daquele tamanho não era apenas para se proteger, era sobre se preparar quando ela encontrasse o assassino de seu pai, Joel. Ela precisava ter certeza que ela conseguiria vencê-lo. O corpo é um reflexo da dor e obsessão pela necessidade da vingança. Fora que o físico dela já foi usado como recurso narrativo no The Last of Us 2, tanto pelo Tommy e tanto pelo Geralt gordo lá. Chegado, ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte feito um touro. Você tá procurando uma Abby! A gente pegou uma Abby uns meses atrás. Sei. Cavalona. Loira. Coração que nem o meu. E na série, o que eles vão fazer? Descaracterizá-la completamente. Porque ninguém ali é parecido com os personagens da obra original. Porque se tiver outro que é parecido, isso vai levantar o debate sobre por que os outros não são parecidos. É óbvio. E aí eles preferem descaracterizar todo mundo para evitar esse debate. Além desses inúmeros problemas da série, tem os problemas que a Naughty Dog fez nos jogos. Eles estavam planejando um DLC da Abby, mas viram como foi a repercussão negativa da personagem e decidiram cancelar. Apesar da gente preferir, né, um DLC do Tommy ali mostrando a caçada dele, seria cinema demais. Fora que no The Last of Us 2 Remaster, de um jogo recente que já lançou, no modo roguelike, as mecânicas do Joel, que é um dos personagens principais da franquia, é reciclada das mecânicas da Abby, a mesma animação. Eles não se deram nem o trabalho de fazer uma animação nova de um dos personagens mais queridos da franquia. E o pior é que ainda cobraram por esse modo, nem trabalharam pra fazer algo novo e simplesmente reciclaram o que já tinha e cobraram. E isso sem falar do multiplayer. O multiplayer do 1, apesar de simples, era extremamente viciante e maravilhoso. E no 2 eles prometeram que ia ter, iriam fazer um projeto extremamente ambicioso, standalone, mas viram que não dava pra lançar do jeito que eles queriam, sem pegar todos os recursos dos jogos AAA, e simplesmente decidiram cancelar. Cara, custava lançar esse multiplayer com os modos do 1 um pouquinho melhorado e com alguns modos novos. Até o multiplayer do Uncharted ainda tem gente pra cacete jogando. O multiplayer do The Last of Us 1 hoje ainda tem muita gente jogando, e simplesmente cancelaram. A mídia especializada não fala nada e passa um pano falando, não, ainda bem que eles cancelaram, porque eles têm... Sim, concordo. 2013 todo jogo tinha modo online. O Tomb Raider 2013 tem multiplayer, tipo, mano, vai tomar no cu. Eles que são jogos single player, e isso eu concordo. Macaco subdesenvolvido tipou R$10. A Abby na vida real aí. https 100 gramas de frango,
e vegetais, né? Brócolis, O salada. brócolis é o alface. segredo. Aí ela tem uma refeição às 8h30, que é só whey e castanha. Ah, boa, boa, boa. O pré-treino dela vai de novo frango, Não tomo nada artificial. repete a mesma coisa. Então tá, tipo, naquela Ah, pô, tá. Filho, você tá falando, eu acredito. fase final. É o brócolis, negado. Nossa, vou me intoxicar de brócolis hoje. O brócolis é o segredo. Agora que eu entendi o que a Bruna falou. É um jogo single player, mas custava lançar o que eles já tinham de um jeito intimista, que nem é um multiplayer do 1, só colocando alguns modos a mais e monetizando com as caixas, estilo as caixas do Overwatch ou as caixas que tem no Uncharted 4. Isso iria saciar os fãs e não estaria. Se você reclama desse multiplayer que foi cancelado, essa mesma galera que passa pano pra tudo do jogo vai falar que, não, você não sabe o que é Naughty Dog, você não jogou os jogos e não sei o que, sendo que você só tá no seu direito de consumidor pedir algo que lhe foi prometido. Mas esses problemas dos jogos da Sony não vêm apenas do The Last of Us. Se você quer descobrir o porquê Marvel Spider-Man não foi um jogo tão bom com mais recursos do que Batman Arkham, eu vou deixar a resposta aí do lado. Te vejo lá em alguns... Porque é uma bosta mesmo. Batman Arkham é insuperável. Resumo da ópera, The Last of Us é realmente superestimado. Eu, que nunca joguei, afirmo isso. É um jogo mid. Beleza?